O sonho de ter um filho biológico muitas vezes se torna uma corrida contra o tempo para mulheres que não conseguem, por algum motivo, engravidar. Foi o caso da empresária e influenciadora digital Lu Salatiel. Após várias tentativas frustradas, Lu e o marido decidiram recorrer ao útero de substituição, prática popularmente conhecida como barriga solidária. E assim, a tão esperada bênção chegou por meio da amiga, Alana Cristina. Um ato de solidariedade entre duas amigas, mas eu vou bem mais além, um ato de amor ao próximo. Como que foi, Lu, esse processo para que o Pedro viesse ao mundo? Nós tínhamos 16 anos de casados já. E eu nasci com uma má formação no útero, né? A minha única chance seria um útero de substituição. O ovário, tudo funcionava, mas o útero não. E aí nós fizemos, né, há 7 anos atrás, a primeira fertilização in vitro no útero de substituição da minha irmã, que foi a nossa barriga solidária. Mas não deu certo a gravidez. E daí nós fomos para uma fila de adoção. Ficamos também bastante tempo na fila de adoção e ano passado o meu esposo, olha, está passando tempo, a gente não conseguiu, então vamos voltar para a fertilização. Tentamos adotar uma criança fora da fila, porque a fila até hoje nada, né? E aí uma juíza nos desaconselhou, porque é muito arriscado a adoção brasileira. Se a mãe desistir, você tem que entregar a criança, né? E aí a gente não queria correr esse risco, sofrer tudo isso. E aí a gente resolveu voltar para a fertilização in vitro. Eu liguei para a Alana, que a minha irmã, depois da fertilização, ela teve um acidente, aí ela ficou um pouco mais difícil a vida dela. Aí a gente resolveu convidar a Alana. E aí a gente ligou para ela. Foi por telefone, porque ela não mora aqui. E a gente sabe que esse processo de adoção é um processo demorado, né? Então aí é onde entrou a Alana. Como que foi, Alana? Como que você recebeu esse convite para ser madrinha do Pedro? De primeiro assim a gente ficou um pouco assustado, né? Falou, ai meu Deus, será que eu consigo? Mas logo eu já decidi em fazer. Você já tem um filho? Eu já tenho um filho de 4 anos. E foi assim, a gente decidiu, foi bem rápido mesmo a minha decisão. E logo a gente já começou, já entrou com os papéis, né? Começou todo o tratamento e deu tudo certo. Lu, e como que foi essa decisão entre você e o Luciano, seu esposo, para que vocês retomassem essa busca por essa criança? Nós não tínhamos outra alternativa, porque já que a adoção estava demorada, a fila sem resposta, né? A gente ficou 2 anos numa triagem para entrar na fila. E depois já vão mais 3 anos, então vai para 5 anos. Não, a gente pensa uma pessoa que quer ter um filho e vai ficar 2 anos numa triagem para entrar na fila. E o tempo vai passando, né, Lu? E o tempo passando, a idade avançando, né? Aí o meu esposo, não, tá na hora. Nós já, os dois com 42 anos, né? Então, foi isso. E eu queria saber o seguinte, quando você, Alana, recebeu, né, esse convite, aceitou, em algum momento, ou na família, ou amigos próximos, houve algum preconceito, alguma coisa assim, Alana, não mexe com isso? Houve sim, pouco. Eu tinha medo, às vezes, assim, de até ter mais. Foi bem pouco. Mas sempre tem alguns comentários maldosos, né? Teve sim, mas não muito. Eu achei que ia ser mais. Pelo fato de você ser mãe, você se sentiu mais preparada para essa função? Ah, com certeza. Esse desafio, né, digamos. Com certeza. Eu acho assim que quando a gente se coloca no lugar do próximo, né? Eu me imaginei sem o meu filho. Eu me imaginei assim, a Lu e o Luciano já casaram há tanto tempo, né? Querendo ter o filho deles. E eu pensei, gente, se fosse eu no lugar, né? Se eu não tivesse o meu filho hoje. Então, naquele momento ali, eu falei, não, tem que fazer. Ela tem sim o direito de ser mãe. Todas as mulheres que têm vontade têm, né? O direito. Então, eu decidi e foi, assim, uma decisão a melhor de todas.
Agora, como que iniciou então a corrida para que ele viesse? Vocês foram para São Paulo para fazer esse processo de fertilização? Sim, nós fizemos o primeiro aqui em Goiás, né? Aí nós temos amigas que fizeram em São Paulo, olha, tem um laboratório que tem uma tecnologia mais avançada e vocês já estão com a idade, então seria legal fazer em São Paulo. Aí a gente foi. Aí nós fomos a São Paulo 2 vezes só, para levar os exames. Para preparação e para fertilização. Nós só fomos em São Paulo 2 vezes. E porque o restante todo foi feito aqui? Tudo. Acompanhamento de útero, as ultrassons, acompanhamento de ciclo menstrual, tudo. E aí tudo durou quanto tempo? Nós mandamos os papéis para pedir a liberação para ela fazer o tratamento em março. Em maio já tinha a liberação em mãos. E aí a gente começou a monitorar o ciclo, o útero, e no final de julho a gente foi para São Paulo para colher o esperma, para fazer a fertilização dos gametas, né? E implantamos em 8 de agosto. 10 dias depois você faz o beta. Foi 18 de agosto, foi a data que a gente descobriu a gravidez, né? E aí, 26 de setembro, nós já fizemos o chá de revelação. Aquele do bolinho azul e rosa? Aquele ali. Aí nós fomos para uma viagem na Europa para comemorar, eu e meu esposo. E eu tinha feito um exame que eu descobri um nódulo no peito direito. Já estava tudo compro, né? E aí eu fiz o exame e o resultado não ficou pronto. Eu tinha que embarcar. Embarquei e fomos para a Europa, para conhecer a Europa e comemorar a gravidez. Nós deixamos a Dinda com 3 meses. E aí a gente foi, porque a gente pensou, depois ele vai vir, a gente quer curtir, a gente quer cuidar, a gente quer ver crescer, a gente não quer ficar esse tempo fora, né? E aí a gente foi, aí quando tava com 15 dias lá, chegou o resultado do exame que eu tinha feito aqui e deu maligno, 2 nódulos no meu peito direito, e os médicos não me deixaram seguir a viagem. Eu tive que retornar e fazer a cirurgia e retirar o câncer e retirar o peito direito. Aí foi assim, eu tinha um sonho de amamentá-lo, né? Aí o sonho, essa parte eu não consegui concretizar. Como que foi várias emoções, vários sentimentos ao mesmo tempo, né? A espera do Pedro, a chegada dessa notícia, você não poder amamentar. Você não poder amamentar e ainda se deparar com a morte, né? Porque o câncer ainda traz muito medo, muito receio, muito preconceito. Então, foi difícil. E o Luciano sempre te apoiando? E o Luciano sempre me apoiando, sempre, sempre. E aí nós fizemos 2 cirurgias já. E na prática, como é que tá funcionando? O Pedro é recém-nascido, a gente tá vendo essa fofura aqui no braço da Lu. Como que tem sido, Alana, essa amamentação? Então, a amamentação a gente tá só ordenhando, né? Ele tá mamando o meu leite, mas a gente tira com uma bombinha e eu tiro o leite e passo para ela na mamadeira para ela amamentar ele. E quanto tempo vocês vão ficar juntas? Tem uma noção, tem uma orientação? Né? Não tem tempo. O tempo que precisar, o tempo que ela quiser, ela tá pensando em mudar para cá, tá se organizando para ficar mais perto dele, para me ajudar, para cuidar, né? Porque ele tem 2 mães, ele tem uma mãe e uma meio-mãe que é a mais importante. E a Lu vai pôr o Pedro para dormir e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar da campanha #Barriga Solidária para você que acompanha o programa Você Mais Saudável. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. De volta com o programa Você Mais Saudável, que hoje está falando sobre barriga solidária. Eu estou com essas duas amigas, a Alana e a Lu Salatiel, que é digital influencer. E por você ser essa pessoa que influencia nas mídias digital, vocês lançaram uma campanha #Barriga Solidária. Como que foi esse lançamento? Então, nós tivemos essa ideia porque eu já tinha 22 mil seguidores, porque eu tenho uma atividade que eu vendo joias de prata, semi-joias. E aí a gente contou que tinha dado certo a gravidez. A gente começou a receber as histórias das pessoas que também não podem gerar o seu útero. E eu postei uma história de uma amiga de Anápolis que me mandou, que viu a nossa história e que mandou para mim a história dela. Eu peguei, printei e postei no Instagram, porque ela tinha o sonho de ser mãe e ela não poderia, porque ela teve um problema no útero, né? São vários problemas no útero. São mais de 500 mil mulheres por ano que tem que retirar o útero no mundo inteiro. Então, essas mulheres perderam a sua chance de gerar o seu filho. Para essas mulheres, só uma barriga solidária. E 15% dos casais no Brasil são inférteis. Muitas dessas infertilidades, que a gravidez não evolui, ou a pessoa aborta espontaneamente. A maioria das pessoas não tem noção desses números. Não tem noção desses números e muitas, 90%, não conhece essa possibilidade. Então, por ver que é um assunto pouco explorado, desconhecido, que as pessoas têm completa ignorância porque não conhecem sobre a técnica, sobre a possibilidade da barriga solidária, útero de substituição. Então, as pessoas começaram a cobrar: Lu, expõe, Lu, faz alguma coisa. Aí a jornalista falou pra mim: lança uma campanha. Mas teve uma história da sua amiga. De sua amiga não, de uma seguidora. É uma seguidora de Anápolis. Que elas mandavam as histórias. E eu comecei a ver as histórias. E é muito frustrante você não poder gerar o seu filho. E tantos anos tentando. E a gente passa por preconceito, por frustrações. E então saber das histórias delas era viver de novo a minha dor, que praticamente estava resolvida, porque nós tínhamos já conseguido a gravidez. Então, por me colocar no lugar delas, essa que foi um dos casos que mais me trouxe emoção e vontade de ajudar, o caso dela foi que a mãe seria a barriga solidária e a mãe teve um problema sério no útero, teve que retirar o útero. Praticamente o sonho ficou adormecido. Ela tinha uma irmã 10 anos mais nova, mas a irmã era bem mais nova. E ela já era casada. E a irmã chegou com 20 anos, a irmã engravidou, a irmã mais nova. E aí, então, depois que o tratamento é preferível a quem tem filho já. Porque ela já sabe qual é o vínculo de um filho, ela já sabe que ela não vai ter tanto apego àquela criança, que ela já tem o dela. Então, quando a irmã dela engravidou, mesmo jovem, com 20 anos, eles então chegaram a essa conclusão, que ela ia ter a bebê e depois ela iria engravidar para a irmã. E quando a gravidez da irmã evoluiu para 8 meses, o namorado dela matou ela, assassinada, em Anápolis. E aí ela me mandou essa história dela. E aquilo me deixou muito ruim, sabe? E nesse dia que eu postei a história dela, a jornalista que viu me ligou e falou: Lu, você precisa fazer uma campanha, #barriga solidária. Não entendia muito disso, fazer campanha. Eu postava vídeos do meu dia a dia na internet, no Stories, né? E aí a gente, em seguida, uma agência me chamou e me patrocinou com uma viagem para Miami e pediu que a gente fizesse a campanha, lançasse para o Brasil todo, né? Aí foi uma digital influencer com a gente, ela é uma celebridade da web, a Rafa Kalimann. Que já recebeu o título de cidadã goianiense lá na Assembleia Legislativa. A Rafa que foi que abraçou como embaixadora da causa.
E aí fomos até Miami, patrocinados por uma agência que chama The Paula's Tour. E aí a The Paula's Tour nos levou para a gente contar isso pelas redes sociais da Rafa, porque abrangeria o Brasil todo, para a história se espalhar. Isso foi a primeira ação, foi com a Rafa Kalimann em Miami. E aí lançamos a campanha. Aí agora as pessoas mesmo vão divulgando e tá crescendo bastante, sabe? Mas o objetivo final é a gente conseguir mudar leis no Brasil com relação à barriga solidária, com relação à útero de substituição, com relação à adoção. Então, assim, nosso objetivo, ele é grande. O sonho é grande e a gente precisa de muito apoio, de muita visibilidade para conseguir chegar lá, porque você sabe que depende da opinião e da pressão popular, né? O tema que é decidido e acordado e aprovado é aquele tema que o povo quer. Sim. Então, se a gente não tornar a nossa história conhecida, para a gente aumentar a visibilidade do assunto, a discussão nunca vai acontecer. Quando você fala assim de mudar a lei da barriga solidária, assim, em síntese seria o quê? Em síntese, precisa ser mais fácil. Em síntese, a questão da fertilização in vitro tem que ser mais conhecida para o processo ser mais barato, porque quanto mais procurado, a demanda vai fazer diminuir. E a barriga de aluguel, que é permitido e é um procedimento que é feito nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos, na Europa, aqui nunca se discutiu. Então, eu poderia ter essa chance mais cedo, porque você fica dependendo da boa vontade e da solidariedade de alguém que te estenda a mão. Mas se você quisesse contratar essa barriga de aluguel, por exemplo, você não pode no Brasil, porque é proibido. Então, você que passa por isso, que entende a frustração, que não pode gerar um filho, não tem a oportunidade de uma pessoa contratada para isso, que eu acho justo, né? As pessoas que não podem, elas se vendo nessa condição, elas acham justo você poder alugar uma barriga. Porque, por que não alugar a barriga de alguém que então está você é a favor da barriga solidária e da barriga de aluguel? Sim, das duas formas. E em países super desenvolvidos isso é super comum. Então os brasileiros saem do Brasil e vão fazer fora, gastam milhares de dólares para fazer isso, para ter esse sonho realizado, porque o Brasil está atrasado, não discutiu, não chegou a aprovar, né? Porque ninguém colocou a causa em discussão, ninguém pegou a causa, a bandeira da causa, né? Então eu penso que Deus nos comissionou para melhorar isso, para essa ser uma possibilidade e para aumentar eu não sei como fala, as linhas da lei que já existe, né? E vocês, qual a mensagem vocês deixam, vocês como amigas, mães agora, né? Porque a Alana já era mãe e agora é madrinha. Você agora mãe, de fato. Qual que é a mensagem, Alana, para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu falo assim que foi a melhor experiência da minha vida, vivida até hoje. A gratidão por poder ajudar outras pessoas é muito grande, é muito gratificante você poder ver que deu certo. Igual eu falo assim, às vezes eu me pego andando aqui na casa, a gente já tem a presença do Pedro hoje, e você vê que ele é a alegria da família hoje, ele é a alegria da casa, a alegria do pai e da mãe dele, que esperou e desejou tanto que ele viesse, né? E eu poder ser assim, ter ajudado eles a poder realizar esse sonho, para mim é muito gratificante. E eu falo assim que quem puder ajudar o próximo, que se sentir assim na vontade de ajudar, ajude, porque você não sabe o bem maior que vai estar fazendo para você mesmo. Isso é por você, é por outras pessoas, mas principalmente por você. E você, Lu? Falar de tudo que eu vivi é falar de um sonho, de um milagre, sabe? Porque não era possível para mim. E quando você se vê numa situação assim, então você se vê inapta, você se vê mutilada, você se vê diferente. E quando eu vi que ela aceitou e que a gente fez tratamento, que deu certo, foi assim, a esperança que deu certo. Foi muito satisfatório ver tudo que ela fez, tudo que ela passou, tudo que a gente sonhava se realizando, sabe?
Quem não pode ter filho nunca vai sentir o que a gente sente. Quem pode ter filho nunca vai sentir o que a gente passa. Quem pode ter filho e quem já tem não sabe o que é viver na condição que a gente que não pode gerar um filho ou que tem algum tipo de infertilidade, não sabe como que é essa experiência. Então, passar por tudo isso e concretizar esse sonho de ter o Pedro, nosso filho hoje aqui bem saudável, graças a Deus, é algo que não tem preço. Eu jamais conseguirei pagar a Lana pelo que ela fez. A gente é grato e vai ser grato. Enquanto a gente tiver vida, a gente vai ser grato à vida, ao que ela fez. Ela fez como Jesus Cristo, ela praticamente deu a vida dela, porque ela tinha riscos, ela deu a saúde, não foi só a barriga, não foi só uma atitude, ela se doou, ela correu risco de vida, sabe? E é uma coisa que é um ser humano que tem um altruísmo, que tem um espírito muito elevado, sabe? Muito. Ela fez como Cristo. Ela é uma verdadeira. Assim, ela se parece com Cristo nisso, né? Não estou falando da religião dela, se ela é cristã ou não. Tô falando que Cristo deu a vida, né? É amor ao próximo. Ele entregou a vida dele lá, né? Na cruz, eu acredito. Então ela entregou a vida dela para passar esse risco, né? Então é muito bom, é muito. Assim, a gente nem. A ficha ainda parece que não caiu. A gente tem hora que a gente pensa que o sonho, você vai acordar. Pensar, né? Vai acordar, isso é um sonho. Tem horas que eu penso isso. Mas a gente está muito feliz por ela ter aceito. E nesse programa que hoje está falando de solidariedade, de amor, a gente quer finalizar aqui essa parte com você. Como que era a Lu antes do Pedro e a Lu agora depois do Pedro? A Lu agora depois do Pedro sai na rua e chora porque eu queria estar lá em casa. Porque ele ficou em casa. Quando eu vi as minhas amigas falarem que filho, é um coração batendo fora, eu falo, isso é tanta chatice, é um coração batendo fora, que exagero, que chata, gente, né? Hoje eu vejo que é a pura realidade, é um coração batendo fora. Hoje eu tenho mais preocupação com uma série de coisas que eu não tinha, que você vivia de uma certa forma livre de algumas preocupações. Então, assim, eu acho que agora são responsabilidades de criar, de educar e de verdade ser mãe, que era um sonho. Ok, muito obrigada. O útero de substituição é um procedimento recomendado para casos em que a mulher não pode gerar um filho e, por meio de técnica de fertilização in vitro, o casal gera um embrião que é implantado no útero de outra mulher. O processo, conhecido popularmente hoje como barriga solidária, não pode ter fins comerciais. E para saber de fato o que vem a ser essa fertilização in vitro, eu converso agora com o Dr. Walter Costa, ele que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Dr. Walter, o que vem a ser de fato essa fertilização in vitro? Então, a fertilização in vitro é um tratamento em reprodução humana, um tratamento considerado de alta complexidade e que consiste de algumas etapas. A primeira etapa geralmente envolve usar medicamento, a paciente se medica, ela vai receber medicações e essas medicações vão fazer o ovário crescer e produzir muitos folículos. A segunda etapa é fazer a paciente ovular, ela ovula e estes folículos que se crescem no ovário são captados, é um procedimento cirúrgico feito em ambiente hospitalar com anestesia, a gente retira esses óvulos. Esses óvulos são levados no laboratório e in vitro, artificialmente, são unidos com o sêmen do parceiro. Chama-se fertilização in vitro porque geralmente a fertilização é in vivo, é no ser humano. Nesse caso ela é artificial, neste caso ela é feita no laboratório, daí o termo in vitro. Fertiliza-se, une o espermatozoide com o óvulo e nós obtemos os embriões, são formados in vitro. Estes embriões, seria a etapa quase que final do tratamento, serão colocados a partir daí no útero. Então, todo tratamento em reprodução humana que envolve a fertilização no laboratório se chama de fertilização in vitro e aí existem as suas variantes. Geralmente, quem é essa mulher que procura o consultório, procura um especialista para fazer esse tipo de fertilização? A fertilização in vitro é uma opção de tratamento para casais com infertilidade em geral.
Os casais que têm infertilidade, que tentam engravidar há 1 ano, sem usar pílula e não conseguem, né, sem nenhum método contraceptivo e não conseguem, são casais que precisam passar por avaliação. Existem outras opções, mas a fertilização in vitro é uma delas. Ela é obrigatória sempre? Não. Existem tratamentos mais simples para quem tem dificuldade em engravidar, mas em alguns casos ela é obrigatória. Tá? Por exemplo, em mulheres que não têm útero e recorrem ao útero de substituição, né, ou barriga solidária. Depois do processo de fertilização in vitro, quais são os cuidados que essas pacientes têm que ter? No procedimento do útero de substituição, nós temos 2 pacientes envolvidas. A mulher que precisa do útero, nós chamamos ela de receptora, ela recebe o útero, e a mulher que cede o útero, nós chamamos ela de doadora. Para a mulher que vai ser a receptora do útero, todo o tratamento segue o seu caminho normal até a fase da formação dos embriões. Ela vai receber medicamento, ela será levada ao centro cirúrgico para captar os óvulos, e aqui, principalmente na captação dos óvulos e após, é onde tem os cuidados. Geralmente se recomenda o repouso de 1 a 2 dias, usa-se medicamento para prevenção de dor, ela precisa ingerir muito líquido e, em algumas situações particulares, alguns outros cuidados. A mulher que recebe o embrião, ela basicamente usará medicamentos. E se engravidar, que é o que a gente quer, os cuidados próprios da gravidez. E esse processo demora quanto tempo para falar assim, já está ali um bebezinho, digamos, ali gerando? Muito bom. Depois, vamos partir do princípio que nós já temos a mulher doadora e temos a receptora. Com tudo programado, nós podemos começar o tratamento tão logo a paciente menstrue, no ciclo seguinte. Então, geralmente, com 30 dias, não mais tardar 40 dias, existem variações. A gente já consegue ter a primeira tentativa, nós já temos dispostos os embriões para colocá-los no útero da receptora. E é um procedimento que não é um procedimento barato, é um procedimento caro. Assim, muitas mulheres ficam só no sonho, porque não conseguem custear esse procedimento. É isso mesmo, doutor? Sim, infelizmente, a maioria dos tratamentos em reprodução humana, eles são todos em âmbito privado. A Agência Nacional de Saúde não obriga os planos a cobrir tratamentos de reprodução humana, então esse custo existe inclusive para as pacientes seguradas, para as pacientes que têm plano de saúde. Existe uma luta muito grande, viu, Edrisa, para a gente tentar conseguir amenizar custos. Hoje se estuda muito protocolos que envolvam menos gasto de medicamento, cada vez mais a gente tem luta com o representante para baratear custo de material, custo de meio de cultura, mas ainda assim é de fato um tratamento mais caro e infelizmente ainda muito pouco acessível. No caso do útero de substituição, existe um melhoramento genético? Essa criança que nasce, ela fica menos vulnerável com relação a algumas doenças? Na verdade, não. A não ser que você aplique na criança alguns testes genéticos antes da colocação no útero. Existem testes que se fazem. Não é que ela vai ser melhor do que as outras ou diferente. É possível, mediante testes, você descartar determinadas doenças antes de inserir o embrião. Um exemplo, síndrome de Down. É possível que isso seja feito. Legalmente falando, como que o Conselho Federal de Medicina se posiciona a esse assunto? Em primeiro lugar, nós não temos legislações específicas que regulamentem a prática da reprodução humana ainda no Brasil. Infelizmente, nós estamos atrasados. Os médicos, né, especialistas que prestam essa área, eles se baseiam no seu dia a dia, na sua prática, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, como você bem colocou. Quanto ao útero de substituição, são alguns pré-requisitos que já são determinados na resolução. Primeiro, que ele é um tratamento aceitável, sim, ele é eficaz e ele é permitido. Segundo, que ele é de indicação médica para mulheres que não tenham útero ou que tenham um útero muito gravemente doente que não permite gravidez ou que até não tenham condições de saúde de gestar. Ele ainda fala sobre quem pode ser a doadora, a mulher que cede o útero para a mulher que não tem condições de engravidar com seu próprio útero. Essa doadora, ela tem que ser, em relação à mulher receptora que precisa do útero, uma parente de até 4º grau. Quem seriam as parentes de até 4º grau dessa mulher que precisa do útero? A sua mãe, suas filhas, irmãs, tia de 1º grau e prima de 1º grau. Nestas situações, sim, é permitido. Então, a cessão do útero tem que ser de uma pessoa conhecida e familiar de até 4º grau. Naturalmente, essa pessoa tem que ter condições de ter uma gravidez.
outro aspecto, não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Então, e se essa pessoa não tiver ninguém com parentesco? Ela pode recorrer a uma amiga, enfim? Essa talvez é o ponto mais procurado no consultório. Existe isso muito. O paciente vem, olha, eu tenho uma amiga, uma pessoa conhecida que por afinidade quer ceder o útero. A resolução do conselho ela é muito clara nesse aspecto. Isso não é permitido pela resolução. Qual é a saída para essas mulheres que não têm uma parente de até 4º grau? Entrar com recurso, tanto no Conselho Federal de Medicina, do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista jurídico, em âmbito civil. Entra com recurso, protocola-se um processo para essa liberação. Geralmente, o Conselho Federal de Medicina, como o próprio Conselho já deliberou e já decidiu sobre isso, em geral não se libera. No âmbito civil, no ponto de vista judicial, muitas pacientes têm conseguido. Agora, Dr. Walter, como é para você, tão jovem, poder realizar sonhos de pessoas tão ansiosas, tão otimistas no dia a dia? Olha, é muito gratificante. Eu confesso que no início nem sempre foi a área que eu mais batalhei. Eu cheguei a ter até alguns desvios de percurso. Mas a gente percebe que a mulher se realiza pela maternidade. Isso é um fato, né? Poder ver, a gente chama de o sorriso do teste positivo. Então, a paciente, quando chega ali na porta do consultório, você olha, você sabe, ela está grávida, né? É muito gratificante, isso dá um retorno muito bom para nós. E nós gostaríamos, né, de poder atingir mais mulheres. É uma pena, nós ainda estamos limitados, tanto pela eficácia que não é 100%, como por um custo muito alto. Tomara que muito em breve não seja mais assim. Agora o SUS, o Sistema Único de Saúde aqui do nosso país, ele está pronto para receber essa demanda? Porque eu acredito que são muitas mulheres, muitos casais que estão nessa espera desse sonho ser realizado. Na verdade, em nenhum lugar do mundo, eu estou falando dos Estados Unidos, da Europa, nós não estamos preparados para receber toda a demanda. Não conseguimos, de jeito nenhum. Num país em desenvolvimento como o Brasil, muito menos. O SUS, ele tem uma quantidade muito restrita de tratamentos possíveis para uma quantidade muito grande de mulheres que precisam de tratamento. Então, sem dúvida nenhuma, o SUS, infelizmente, não consegue. E, às vezes, é o único recurso que mulheres de baixa renda têm. E o que elas encontram? Elas encontram uma realidade de filas muito longas, muito demoradas, um tratamento que, às vezes, precisa ser baseado em sorteio, com critérios de eliminação. Às vezes, para que um serviço consiga, ele impede que mulheres a partir de uma certa idade tratem, para tentar otimizar custo-benefício. E, por último, elas muitas vezes não conseguem engravidar, se frustram e não chegam a ter direito a um segundo tratamento. Outra observação importante, apesar de ser SUS, são raríssimos, eu acredito que não tem mais no Brasil nenhum tratamento pelo SUS que seja inteiramente gratuito. E, doutor Walter, a gente sabe que, infelizmente, ainda muitas famílias ficam só no sonho de ter essa criança, né? Infelizmente, sim. Infelizmente. É uma luta que nós estamos tendo no sentido de baratear custos, aumentar a acessibilidade, fazer tratamento mais simples e, claro, tratamentos mais eficientes, né? Nós não podemos ter a ilusão de que nós estamos próximos dos 100%, que é o que a gente gostaria. Nós temos muito para se caminhar até lá. Mas um dia a gente chega lá. Outro aspecto abordado pelo ginecologista e obstetra Laerte Guedes é o avanço no tratamento de fertilização em Goiás. Nós sabemos que esse trabalho sobre a infertilidade, Goiás sempre esteve avançado. Alguns serviços nossos já vêm desenvolvendo o tratamento da infertilidade com muito êxito, né? Então nós temos história, por exemplo, o bebê de proveta já faz vários anos, né? Mas ultimamente fomos todos nós, vimos nos jornais, né? E a notícia da barriga solidária, né? Então é mais uma arma que nós temos, né? Para resolver a questão da ansiedade que essas mulheres têm, né? A vontade que elas têm de resolver o problema e a necessidade que elas têm de ter um filho, né? Então acho isso muito positivo, todos nós goianos nos sentimos assim até orgulhosos por isso, né? E oxalá outras pessoas também façam esse procedimento ou outros procedimentos a fim de resolver esse problema da infertilidade.
Doutor Laerte, o SUS já disponibiliza esse tipo de procedimento? Sim, o SUS disponibiliza. Nós temos um serviço muito interessante na Universidade Federal de Goiás, no Departamento de Obstetrícia, um serviço a cargo do professor Mário Aprobato e do professor Rodopiano, e é pactuado com o Ministério Público. As despesas são feitas muitas vezes pelo paciente, que ajudam, né, ao procedimento, né, porque o Estado muitas vezes tem dificuldade em fazer essas compras. É um serviço que tem obtido grandes êxitos. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a Delegacia de Polícia ou o Ministério Público. Ter um filho biológico, adotado ou por meio de uma barriga solidária é sempre uma grande responsabilidade. Para a presidente do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Goiânia, Vera Lúcia Cardoso, existem semelhanças entre criar um filho proveniente de uma barriga solidária e de uma adoção. Eu acho que existe semelhança em dois aspectos, né? Em primeiro lugar, eu acho que tem um aspecto social, né? Cada vez mais a sociedade está convivendo com o que a gente chama de novas conformações familiares, né? Então, hoje a gente tem, a adoção abriu o caminho para que surjam novos formatos de família, né? Então, não só a família de um homem e uma mulher, de um pai e de uma mãe, mas através da adoção a gente tem as famílias homoafetivas, né? Homens e mulheres sozinhos que podem adotar, independente da faixa etária que se encontrem. Homens e mulheres homoafetivos que podem adotar sozinhos ou podem adotar junto com o companheiro. E a evolução da medicina, né, com a manipulação genética, que vem abrindo essa questão do bebê de proveta, né? Que tanto permite que a mulher implante na sua barriga, né, o bebê de proveta vindo com doação de óvulo e de espermatozoide para ela gerar, como agora a barriga solidária, né? Que o material genético do casal que vai ser pai e mãe é colocado na barriga de uma segunda mulher, né? Então são novas conformações familiares que a sociedade vem lidando com isso, precisa aprender a lidar com isso, porque isso pode gerar algumas especificidades, inclusive alguns preconceitos. De outro lado, o outro foco, o outro aspecto de semelhança entre a adoção e a barriga solidária, né, é o trabalho que tem que ser feito de orientação a essa família que vai fazer a sua escolha, se ela vai seguir para o lado da adoção ou se ela vai seguir para o lado da barriga solidária para resolver o seu desejo de ser mãe, de ser pai, diante da infertilidade, né? E aí é preciso que essas pessoas se informem, primeiro, sobre a questão da legislação brasileira, que vem mudando rapidamente, para que não criem problemas jurídicos futuros graves, né? E o apoio ou de grupos de apoio à adoção, ou de psicólogos, ou de pessoas que possam dar uma orientação técnica adequada a essas famílias para que elas lidem com essas especificidades dentro de casa. No caso da Lu Salatiel, que nós mostramos no primeiro bloco, ela teve o Pedro recentemente
E uma das situações que levou ela a escolher a barriga solidária foi a morosidade na fila de espera de adoção. É importante que essa família saiba como é que acontece esse trâmite? Sim, é importante, né? Esse é um dos trabalhos que o Grupo de Apoio à Adoção faz há 18 anos em Goiânia, né? Orientar as famílias sobre os dois aspectos que eu falei. Quais são as questões jurídicas que envolvem o processo de adoção, né? E quais são as questões psicológicas, emocionais, afetivas da construção de uma família por adoção, né? A questão do processo jurídico de adoção, ele tem uma morosidade que ela é muito maior conforme o perfil que a pessoa deseja, né? Então a gente sabe, a gente fala isso para todas as famílias que fazem a opção pela adoção, que se a pessoa quiser adotar um bebê recém-nascido, vai demorar sim. Vai demorar muito, porque a demanda por bebês recém-nascidos no Brasil ela é gigantesca. Grande, né? Mas se a pessoa faz a opção, não, eu aceito um grupo de irmãos, 2, 3 crianças, eu aceito uma criança com mais de 5, 6 anos de idade. E essas coisas fazem com que o processo de adoção seja mais rápido. Como que fica a cabeça dessa criança quando ela começa a ir para a escola, quando chega um Dia das Mães, por exemplo, quando começa a surgir aquelas dúvidas, né, que acontecem com muitas crianças? Como é que funciona isso na prática? Qual que é a orientação que vocês dão? Esse é o trabalho que a gente chama de, no caso da adoção, a gente chama de pós-adoção, né? De orientação às famílias sobre como elas vão lidar com algumas questões específicas da adoção, inclusive a entrada da criança na escola, né? Como é que a família vai contar na escola que essa criança, a origem dessa criança, né? Até que ponto a escola precisa saber disso, né? E toda criança, ela tem o desejo, todo ser humano, não é toda criança, todo ser humano tem o desejo de saber as suas origens. E é um direito do ser humano saber as suas origens. Eu não posso esconder as origens de um ser humano. Negar uma coisa que é de direito dela. É de direito dela, né? Então a gente sempre orienta as pessoas sobre como elas vão contar sobre a história da adoção, como elas vão responder as perguntas que a criança faz. Então, em algum momento, essa criança vai perguntar: eu saí da sua barriga? Eu morei na sua barriga? São as formas que elas falam, pequenininhas, com 3, 4 anos de idade, né? E essa mãe, principalmente a mãe, né, que isso é uma coisa direta com a mãe, essa mãe vai ter que responder essa criança, né? Tanto na adoção quanto na barriga solidária. Ela vai ter que dar uma resposta para essa criança, né? Esse já é a primeira dificuldade, né? E a gente está cansado de ver famílias que chegam para a gente depois que já adotaram, ligam e falam assim: estou precisando de ajuda para lidar com as perguntas do meu filho. Porque quando eu fiz a preparação para adoção, eu concordei com tudo que vocês falaram, mas agora que eu estou com a criança, eu não consigo falar. Eu gosto tanto dela, eu amo tanto que eu tenho dificuldade de falar sobre essas coisas com ela, né? E aí a questão da escola, né? A escola, toda a escola faz um trabalho com as crianças pequenas de compreensão do que é uma família. Então vão vir aquelas tarefas da escola, né? Traga uma foto da mamãe grávida, como é que era a entrevista. Eu me lembro da minha filha vir fazer entrevista que vinha pronta da escola. E aí chega lá no você dia... sentiu quando eu estava dentro da sua barriga? Você falou uma coisa interessante, essa questão da foto. E chega no dia, você, mas essa foto... Ou então tem, se for no caso da barriga solidária, né? A pessoa manda a foto e aí como é que essa criança vai explicar? Pois é. Né? São casos que tem que ser bem trabalhado na cabeça dessa criança, da trabalhado família. Na cabeça da criança, pra da não família, confundir, da né, escola, também, essa cabecinha. Como a escola vai lidar com essa informação, né? Eu quero que essa informação seja trabalhada dentro da escola, eu quero esconder isso, né? Eu acho que, inclusive, tem pessoas, né, que tendem a querer esconder, né? E aí a gente vai falar de uma coisa que é muito complexa, que são os segredos de família. Né? A gente sempre fala que existem segredos que são protetivos, né? Mas segredos protetivos precisam ser muito bem guardados, muito bem organizados, né? Eu vou citar um exemplo. A gente orienta, por exemplo, uma família que adota uma criança que é filho de uma situação
de violência, de estupro, que é um segredo que a criança não precisa saber disso. Não vai. É algo Isso não é desnecessário, bom para né, ela nesse saber, caso. é desnecessário, mas é um segredo que a gente chama de protetivo. Só que também ninguém da família precisa saber, porque se duas pessoas a mais souberem, esse segredo já não é mais segredo. Já não é mais segredo. Né? Mas existem segredos que são destrutivos, que é o segredo que vira mentira dentro da família. Né? Eu não conto que ela é adotiva, né? Eu não conto que ela é de uma barriga solidária. Que ela é de uma barriga solidária. Né? Eu começo a omitir informações, não necessariamente mentir, mas omitir informações. E isso vai virando um volume de situações de tensão na família, porque a criança percebe. E isso é ruim para a família. Na Assembleia Legislativa, parlamentares destacam a importância da barriga solidária para ajudar quem não pode gerar um filho. E aqui na Assembleia Legislativa eu vou conversar com o deputado Dr. Antônio, que é ginecologista e obstetra. Doutor Antônio, como que o senhor analisa como profissional a barriga solidária? Eu olho com bons olhos, né, essa situação em que duas mulheres, né, em comum acordo, usa uma para gerar um filho, né? Aquela mulher que, impedida por algum problema ginecológico, de gerar o seu próprio filho, né? Então tem uma parceira, vamos dizer assim, que vai realizar o sonho dela em ser mãe. Então eu acho que isso é um ato de grande solidariedade, né? Mas é um ato também que eu acho que tem que ser realmente de uma pessoa próxima, uma pessoa confiável, porque pode existir situações em que a mãe gera o filho e depois, às vezes, não quer entregar o filho àquela mãe que doou o seu óvulo, né, que utilizou o espermatozoide do seu esposo, né? Então é uma situação que tem que ser feita de pessoas bem próximas, né, que realmente vai estar ajudando aquela mãe impedida por alguma patologia de se realizar por si só a gestação. Mas aquelas mulheres que se prestam a gerar o filho e entregar, realmente é um ato muito solidário e, com certeza, é uma situação que Deus aprova, né, e que a comunidade, as pessoas do bem também vai gostar. Tem alguma experiência, alguma história que o senhor possa contar para o nosso telespectador? Sim, nós temos várias pacientes, né, que por alguma patologia hormonal, algum distúrbio no útero, no ovário, são inférteis, né? Por coincidência, ontem mesmo atendi uma paciente de 19 anos, uma jovem de 19 anos, que há mais ou menos 3 anos eu retirei um dos ovários dela por uma patologia, né, uma tumoração grande no ovário, e ontem ela consultou comigo com uma nova patologia, com um outro tumor grande no outro ovário, né? E ela não tem filhos, né? E a gente está relutando, pedir mais exames, entrei com medicamento, mas ela tem um prognóstico muito ruim. A chance dela vir a perder o outro ovário é muito grande e vai ficar na situação de não ter filhos, né? Então, e é uma situação mais grave ainda, porque ela não vai ter nem o óvulo, né? Então, assim, ela com certeza nem vai passar por essa questão de ter que arrumar alguém para gerar o seu filho, porque ela vai perder o órgão que produz os óvulos. Muito triste, a gente pensa assim, 19 anos, uma jovem menina ainda não poder gerar uma vida. Mas existe então essa possibilidade da barriga solidária para que ela possa vir no futuro a ser mãe. Não é isso, deputado? Com certeza, né? E ser mãe, para gente que é filho, né, sabe a importância de ser mãe. E a mãe também tem, acho que a recíproca é verdadeira. A gente acha a mãe tão importante como a mãe acha os filhos tão importantes. Deputado, e como que você vê a barriga solidária uma forma de ajudar tantas mulheres que sonham em ser mães? Barriga solidária é um direito hoje que assiste às mulheres que não podem gerar o seu próprio filho, para que ela tenha o prazer e a felicidade de ser mãe. Mãe não é só a que gere, né, a criança, não é só a gestação, é o amor e o saber que naquela barriga de algum parente, de alguma tia, prima, até da própria filha, né, mãe, nós temos a oportunidade de realizar os sonhos de tantas mulheres neste país. Então, eu sou extremamente favorável
a barriga solidária, e o nome já diz, né? É ser solidário, é fazer com que, através de nós, o outro seja feliz. Por meio de nós, o outro realize o seu desejo. E o desejo de ser mãe é o maior desejo que nós temos enquanto mulheres. TV Assembleia. Informação com credibilidade.